Meus irmãos aqui do YouTube, no meio do caos e da bagunça da preparação para o CMB 2026, eu dei um jeito de enfiar a mim mesmo e a minha própria família numa sala de cinema. Isso foi na sexta-feira passada, tá? Pra assistir O Fim da Rua, novo filme, nova bomba de ação e dinossauros, com Anne Hathaway e Ewan McGregor. Como é que este bunda mole aceitou um papel desses? Perfeitamente, eu continuo sendo Gig, estou aqui com aquele que também foi inserido na mesma sala de cinema comigo, feito de Barro. Fala galera, beleza? Quem fala é Dinossauro de Barros, tudo bem com vocês? Barros também vai dar a nota dele, vai fazer os seus comentários pertinentes, vai dizer se ele gostou, se ele achou uma porcaria. E antes mesmo das informações técnicas, a gente vai passar por elas, eu já quero te deixar um alerta pra você que é papai, pra você que é mamãe, não faça a mesma cagada que eu de enfiar a sua família dentro de uma sala de cinema pra ver esse filme, porque, de verdade, primeiro que ele não é lá essas coisas. Tem isso também. Tá se vendendo como um filme familiar, mas eu achei um péssimo programa. Eu já explico por que a parte técnica, mas o mais importante de tudo é a questão da classificação indicativa. No Brasil, O Fim da Rua tá contando aí com uma classificação 14 anos, que seria o referente ao 13 anos americano, porque lá eles qualificam dessa forma. Normalmente, filme 14 anos eu não tenho problema nenhum de assistir com a Sarah e com o Baby. Obviamente que tá tudo errado, eu sei disso. A Sarinha tem 6 anos e o Baby 11. Só que, bicho, a gente já fez isso 200 vezes e, claro, às vezes tem uma ou outra cena que eu tapo o olhinho dela, a Sarah vem pra cá, puxa pra cá, quando eu vejo que o bicho vai pegar, a gente arranca ela do filme pra que ela não veja. Neste aqui foi infernal, tá bom? Porque ele conta com desmembramento, tem personagem que se fode de maneira inacreditável, personagens importantes, inclusive, o que pra muitas pessoas pode ser uma coisa boa. Por exemplo, meu irmão André Alba normalmente se diverte quando algum personagem que você acredita que não vai morrer de jeito nenhum, acaba se fudendo, ele acha que isso é intenso e eu concordo que sim. Só que nesse caso aqui, primeiro que foi uma experiência chata de ter que ficar, né, removendo a Sarah do filme, aí sei lá, cara, 70, 80% do filme eu tive que ficar protegendo a pequenininha. E segundo que é uma questão aqui também de expectativa versus realidade. Pelo material do trailer, você percebe que vai ter perseguição, que vai ter personagens morrendo, mas não no nível do que aconteceu, e eu já te explico. Assumo totalmente o erro e a cagada de ter levado a minha criança. Obviamente, a culpa é minha, não do filme, mas para que você, papai e mamãe, não passe pelo mesmo perrengue, pelo mesmo nervoso, já tá aqui avisado. Se você tem criança, nem mesmo o Baby, que tem 11 anos e assiste tudo, não gostou, ok? Tem uns momentos ali de tensão desnecessária. Porra, o filme todo é uma merda, mas isso já é outro motivo. Primeiro, tô aqui resmungando porque a minha experiência foi especialmente intensa por conta da minha idiotice, da minha ignorância e porque o filme também tem um puta de um mau gosto relacionado a certos assuntos. Então, no vídeo de hoje nós estamos falando a respeito do Fim da Rua, novo filme americano de ficção científica, suspense, aventura e terror, sim! Ele tem esse elemento forte. Eu tava imaginando que seria um Jurassic Park o filme, e não Jurassic Park o livro. Não que ele seja tão bom quanto o livro, não faço ideia, porque eu não li, mas todo mundo elogia tanto. Ele é um filme, na minha interpretação, fraco, ok? Claro que eu já vou te explicar mais detalhes e o porquê que eu achei isso. Mas ele, de fato, entrega essa parte de terror um pouco mais intensa, pelo menos do que os primeiros Jurassic Park e da versão, da visão que eu tenho, né, registrada na cabeça aqui. Imagina, ele não arranha a chuteira, ele não trisca a canela do Jurassic Park original. Se for pra comparar com o Jurassic Park, só esse mais recente aí, que é o Jurassic Foda-se. E o filme é dirigido e roteirizado por David Robert Mitchell, e aí você pode colocar na conta dele aqui, enquanto a Duda te mostra as imagens, os seguintes produtos: O Mistério de Silver Lake, de 2018, filme que normalmente é muito recomendado pelo chat, e Corrente do Mal, de 2014, aparentemente foram os filmes mais famosos desse cara. Não tenho nenhum carinho por ele,
ele e continuo não tendo. Acho que agora até adquiriu uma espécie de um desprezo. No Brasil, o filme chegou aos cinemas no último dia 13 de agosto de 2026 e está sendo distribuído pela Warner Bros. Brasileira, Universal, do Reino de Deus, você chame como você quiser. Que filme desgraçado e feminista. Além de tudo, ainda conta com o componente lacrate, porque, bicho, esse filme ele é tão feminista que até os dinossauros são peludo. A questão dos animais peludíssimos, desses dinossauros aí supostamente mais acurados cientificamente, seria uma questão estética, obviamente, mas eu acredito de verdade, cara, que a maioria da galera que vai no cinema pra ver, poxa vida, filme de dinossauro, quer ver aquela não dá, hein? Lagartaiada gigante de sempre e, de fato, existe um pequeno baque visual aqui, se você tá esperando aquela representação estética, né, mais clássica daquilo que conjecturou-se ser visto como dinossauro. Eu já sei que cientificamente o dinossauro peludo faz mais sentido do que o dinossauro lagartaça, mas mesmo assim, para algumas pessoas pode ser um pouco decepcionante. Você se incomodou com o dinossauro peludo, Barros? Eu não me incomodei com o dinossauro peludo, na verdade eu não tinha nem prestado atenção nessa coisa até você falar, dinossauro peludo, no cinema. Pois é, não gostei do dinossauro peludo e vou te dizer o seguinte, se a motivação foi científica, por que na hora de explicar a porra do evento cósmico, a ciência simplesmente foda-se? Vou te dizer um negócio, muitos spoilers a partir de agora, Maria Eduarda, você pisca essa tela em vermelho, acredito que a maioria do pessoal que tá assistindo esse vídeo de reclamação / review comigo não vai se importar com isso, mesmo porque o filme já flopou, tá bom? Custou 85 milhões de dólares. Duda recorta e mostra o box office agora. A última vez que eu olhei, tava em algo em torno de 47, 50 milhões de dólares. Foi um primeiro fim de semana relativamente frustrante num filme que, em tese, teria que fazer 200 milhões de dólares para empatar. Dificilmente ele conseguirá essa cifra, mesmo porque as salas ainda permanecem cercadas ali pelo próprio Homem-Aranha 4 e a Odisseia, tá bom? Então, além de ser um filme que não gostei, vou continuar reclamando, calma, ele provavelmente dará prejuízo. Na história nós acompanharemos uma trama que se passa na década de 80 e acompanha a família Platt. Você faz parte da família Platt, Barros? Não faço parte da família Platt. Mas se fizesse, provavelmente se revelaria gay do nada, ou lésbico, ou algo do tipo. O casamento de Greg e Denise está em crise e os filhos percebem que os pais estão próximos de uma separação, porque além de tudo o personagem do Ewan McGregor é aquele homem que não consegue segurar a pressão da casa, não tá conseguindo sustentar a família, ele é todo confuso, ele é todo bunda mole, enquanto que a própria esposa desafia ele o tempo todo, tá escrevendo um livro. Ela está neste exato... Enquanto eu e você conversamos... Não, mentira, ela já fez isso. Ela tá lá no porão escrevendo um livro sobre como seria maravilhoso largar marido, largar família, foda-se, e viver a vida, curtir, adoidado com Ferris Bueller. Tudo muda quando um evento cósmico inexplicável atinge a Oak Street, que é a rua, no caso aí, onde a história se passa. O nome do filme em inglês é The End of Oak Street. É o nome da rua, certo? Aqui no Brasil ficou só o fim da rua. O bairro inteiro é arrancado de seu lugar e transportado para uma realidade / lugar desconhecido. E basicamente eles foram arremessados aí para um período, o bairro inteiro, né? Um círculo cósmico se formou e removeu um domo. Faz sentido? Removeu o bairro deles do presente e levou para o passado, período Cretáceo, Jurássico. Qual período você quer, Barros? O Cretáceo, bom período. Crustáceo é o que vem no mar? O problema rapidamente fica evidente. Eles foram parar em um mundo dominado por dinossauros. A partir daí, o filme combina sobrevivência, não do pai, que se fode, contra criaturas pré-históricas com o drama de uma família que já estava emocionalmente desmoronando. E aí você tem toda a armação dessa história, certo? Que a princípio te mostra ali os personagens, o casal em crise, um menino jovem, você tem 2 filhos, 2 crianças. Menino mais jovem, a menina um pouquinho, os 2 adolescentes, mas ela mais velha do que ele. E o menino, ele tem desde o princípio da história, o Barro sabe que isso aqui me irritou bastante profundamente, um interesse numa romântico, numa vizinha que é muito bonitinha. Menininha linda, e ele paga um pau pra ela, ele olha pra ela o tempo todo, você vai ver que plot twist legal que eles prepararam aqui. Mas veja bem, apesar de toda a publicidade aí envolvendo os dinossauros,
você percebe que o centro da trama tá justamente nos relacionamentos humanos destes personagens. Eu sei, ninguém gostaria que fosse dessa forma, mas você tá muito mais em contato com as questões familiares, propriamente ditas, do que os próprios dinossauros peludos. Não que eles não existam, existem muitos, não em tão grande escala. Eu achei um filme pequeno, inclusive na questão do tamanho dos dinossauros que os nossos protagonistas ali têm contato, né? Tô falando besteira, Baus? Faltou um bichão... Ou eu tô viajando? Faltou. Tem ali um mini Rex peludo, tem um mini Rex, mas não chega a ser... E todos os dinossauros que aparecem são descartáveis, não tem aquele que é um perigo durante todo o filme. Não tem. Então ele se aproxima muito mais de um drama familiar em 80% do filme do que de uma ficção científica propriamente dita mesmo, ou até um negócio de terror mais escrachado, que ele entrega o gore. Mas, cara, eu achei... o termo é o seguinte, Daleno Nogari, você que me ensinou essa, muito obrigado. Existe uma instabilidade tonal inacreditável nesse filme, porque tem hora que ele vai puxar pro convite, lembra? Filme de corno? Tem thumb aí, Duda? A gente fez esse vídeo, me diverti demais, a Duda tá mostrando. Tem hora que ele parece que vai virar um sci-fi, tem hora que ele parece que vai pro terror e no final das contas, na minha percepção, ele falha em tudo que ele tenta fazer. Todas as personagens, sem exceção, que são badass e que são fodonas, são personagens femininas. Quando eu reclamei que o Ewan McGregor, não sei como é que ele aceitou este papel, eu provavelmente me esqueci que ele já tinha entregado até um Obi-Wan bunda mole, então não é de se assustar que este cara de fato, né, esteja aqui. Eu tava lendo que, a princípio, este papel quase ficou pro Oscar Isaac. Tem imagem dele aí, Duda, de Frankenstein, de Treta temporada 2, mas por algum motivo ele recusou, sei lá se foi agenda, sei lá se ele não gostou no roteiro que botava, né, o pai da família embaixo do cu de um cachorro, e ele preferiu não participar dessa produção. Sobrou pro Ewan McGregor, que aparentemente está se especializando em papais betinhas. Além do Ewan McGregor, nós temos a belíssima Anne Hathaway, que é a mãe da família e, claro, uma das protagonistas, certamente a mais fodona, a mais braba, e que em todos os momentos de grande ação é ela que acaba salvando o dia, exceto num momento, esse é o mais desesperador do filme, tá? Quando o pai morre, eu avisei que teríamos spoilers aqui, então você já foi comunicado, ela tá em perigo, a situação é difícil, eu quero a opinião do Barros. E ele chega pra tentar salvar o dia, todo banana, é a primeira vez do filme que ele vai fazer a boa. Ele dá uma marretada na cabeça do Dino Peludinho, mini Rex peludinho, e eu tô com a Sarah no colo, certo? Um momento de tensão total. Porque já houveram outros momentos de tensão e ela veio correndo para seu colo, porque ela estava no seu banquinho, ela estava na sua cadeirinha sentadinha. Quando ela viu que o bicho ia pegar, ela veio pra mim. Ele dá uma marretada na cabeça do mini Rex peludo, o mini Rex absorve o golpe, mas volta pra morder. Quando ele volta pra morder, eu já tampei o olho da Sarah, que eu sei que vai dar merda. Mas na minha cabeça eu tô pensando, bicho, não vai matar o pai da família. Ele já foi humilhado o filme inteiro. Em tese, ele é o segundo principal da linha de importância. Inclusive na linha de cachê, que ele é o segundo ator mais famoso depois da própria Anne Hathaway. O mini peludão, ele morde a perna do Ewan McGregor e arranca. Primeiro que o CGI é ridículo, é medíocre. E não é o único, tá? Ele perde a perna e ele fica... todo banana, meio sentado no chão durante alguns segundos, todo cagado. A Anne Hathaway olhando, os filhos olhando, eu tapando os olhos da Sarah. O Dino vem e craque por cima. É isso que acontece, Barros? Isso que acontece. Ele é basicamente devorado tudinho, muito gostosinho. E braço e perna, e meu Deus, foi nesse momento que a gente entendeu que o filme era de terror e a gente não tava assistindo o filme que a gente imaginava que a gente tava assistindo. Perfeito, a Sarah não tá vendo nada, né, e eu tô falando outras coisas pra distrair ela, mas claro, eu tô olhando, a gente tá impressionado com o que acabou de acontecer, mas eu juro pra você, cara, ninguém precisa acreditar. Na minha cabeça eu estou pensando o seguinte, e curiosamente eu tinha toda a razão. Eles acabaram de matar este merda deste beta, mas eles vão dar um jeito de devolver ele pra vida. E é isso que vai acontecer. Porque além de tudo existe essa maldade. Ele é um filme que se finge de cruel, mas no final da conta ele arrega
e traz esse homem de volta. Calma que você já vai entender o que acontece por aí. Então o Ivan McGregor acabou de ser devorado por um dino peludão e a dona Anne Hathaway continua por ali liderando a família de um lado pro outro, de um lugar pra cá. Esqueci de falar uma cena importante. Antes dele ser devorado, eles estão explorando lá os arredores da casa pra ver o que... Nossa, tem uma cobra branca que um CGI é medíocre de feio. Quando ela tá por cima, você até aceita. Mas quando você vê a sombra dela no chão, depois você vai reparar que parece que ligaram o Dreamcast. Existe uma instabilidade até na parte de computação gráfica, não conta pra ninguém. Veja bem, ele volta. Eles dão um jeito de devolver o pai, ele já vai voltar. Calma aí. Quando ele tava vivo, eles estão procurando um barulho. De repente tem 2 apatossauros fudendo em cima de um carro. É literalmente isso, chat. E posso te dizer, eu achei engraçado, eu me diverti. Óbvio que eu cobri o olho da Sarah por uma questão de etiqueta, mas o Baby não tem problema nenhum, pode ver à vontade. Qual que é o lance aqui? Eles passam do tempo que essa cena é arrastada com a piada e com a besteira. Se torna um momento importante no filme, tanto que a Anne Hathaway fala pro corno ficar na frente dos 2 dinossauros que estão fudendo e bate uma foto dele. Essa foto lá na frente vira um quadro que ela pendura na parede depois que o corno morreu, mas não importa. Volta pra cá. Os 2 dinossauros fudendo talvez tenha sido a cena que mais incomodou a baixinha. Porque, claro, existe uma baixaria. Mas eu vou defender essa cena aqui e eu te explico o porquê. A minha geração, a gente cresceu brincando na rua. E quando eu tinha 6, 7 anos, bicho, o que eu via de cachorro fazendo esta merda na rua o tempo todo, e de verdade, na minha cabeça, aquilo adicionou informação útil a respeito dessas coisas, né? De assuntos meio National Geographic, que eu não acredito que tenha tido problema algum eu ter visto enquanto eu tava na rua jogando bola e fazendo besteira. É que hoje em dia a molecada não vê mais isso acontecendo na rua, talvez porque acontece menos, mas acredito que muito mais por conta do fato de que não se brinca mais na rua, né? A rua tá um perigo do cacete, a criançada, pelo menos por aqui, não vai mais pra rua brincar, é um ou outro de vez em nunca que você vê, sei lá, soltando uma pipa, fazendo alguma coisa. No geral, isso meio que parou de acontecer. Então, esta cena do dinossauro, especificamente os 2 fudendo, eu não vi problema nenhum. Mas eu vi problema num outro negócio que me incomodou demais. E é esse que eu deixei pra reclamar agora. E o Barros sabe muito bem por quê. E querendo ou não, ele acontece mais pro final do filme e faz sentido você ter deixado pro final a Por que eu fiquei bravo? Não, né? Mas eu achei aquilo... Foi a caixinha que faltava ser preenchida pra lacrata e ser consumada. Veja bem, você já tem um filme composto de dinossauros peludos que não se depilam porque são feministas. Tô brincando, tá? É claro que isso aqui é uma piada. Mas de personagens femininas que são muito mais fortes. Bicho, tem uma hora que eles estão fodidos dentro de uma casa, chega um personagem aleatório pra salvar o dia, uma véia. Tudo tem que ser mulher. Se é mulher é foda, se é homem é merda. Até o menino. O menino tem um arco e flecha lá, coitado, não acerta uma menina com uma pedrada, a irmã dele resolve tudo. Isso já é óbvio, né? Parece que tem alguém tentando me dizer alguma coisa aqui. Você pode botar o seu chapéu de alumínio se você preferir. O moleque, o irmão mais novo, ele tem uma paixonite pela vizinha bonitinha. Você lembra que eu te falei? Primeira interação que eles têm com ela, de fato, bicho, com mais de 1 hora de filme, eles vão salvar ela de um perigo, porque ela tá ali pelo bairro fudida. Quem acaba salvando é a irmã mais velha. E na hora que eles vão acudir a menina, adivinha o que acontece? Acontece o barulho de Discord, não era isso que eu ia dizer. É exatamente... Você já sabe o que tá acontecendo, mas óbvio que eu vou explicar. Eu me lembrei da primeira temporada de Monark. Por quê? Porque lá... Eu tô falando da série, tá? Não do criador de conteúdo, que inclusive um abraço pra ele. Não. Sem esses exageros. Isso aqui é um vídeo sério. O Monark faz o que ele quiser, com orifício, com... Isso não tem nada a ver com isso. Veja bem, volta pra cá. Primeira temporada de Monark, protagonista eu não lembro o nome dela. Ela é linda, é a mesma japonesa oriental, de Shogun. Bicho, ela não deu pinta em episódio nenhum, chegou no 3º ou 4º episódio, ela falou, eu gosto é de bolacha. Do nada ela se revela uma mulher que gosta de mulher. É completamente diferente de Jornadas. Eu sei que muitos nerdolas discordam, mas, por exemplo, The Last of Us. Eu estava lá, né? Eu joguei The Last of Us durante 200, 300 horas, possivelmente mais, por conta do online, em 2013 e 14, onde eu acompanhei a construção
construção de uma Ellie que gradativamente foi mostrando. Quem jogou o primeiro The Last of Us não teve susto nenhum quando no Telou 2 percebeu, entre mil aspas, que a Ellie era lésbica. Por quê? Porque embora eu odeie o Neil Druckmann, na minha visão, essa parte foi muito bem escrita. Eu acho que isso teve um bom gosto e uma delicadeza de como os elementos foram colocados. A sexualidade de um personagem não pode ser plot twist. É muito idiota, porque visivelmente você tá falando pro espectador que ele é um idiota, né? Você tá falando pra ele, olha, ela era lésbica. Ô, Giga. E acontece exatamente isso com a caceta da irmã mais velha. Quando ela vai salvar a outra menina já olha pra ela olha pra outra menina e o moleque, coitado. Perdi pra minha irmã, fala. Sem contar que durante o filme a gente teve 2 cenas do moleque. A primeira ele junto com os amigos, escondido atrás de uma cerca, que ele olha, fica olhando pra menininha. Então o filme deixa entender que rolaria um clima. E tem também um momento que ele tá fugindo de um cara, porque o cara tá querendo pegar ele porque quebrou o braço do irmão. Pra Ele dar-lhe se uma esconde porrada. atrás de uma moita e a menina tá na janela olhando ele se escondendo atrás da moita, com aquele olhar de O admiração, roteiro. como se houvesse alguma coisa rolando entre eles. Ele cria no espectador a expectativa de que o menino e a menina vão ficar juntos em algum momento do filme pra fazer esse plot twist de comédia. Isso é um plot twist. Isso não. E, ó, veja bem. Um plot filme de twi- terror e ficção científica. Plot twist com sexualidade só é engraçado se, sei lá, no final do filme, o cara era gay o filme inteiro. Aí você, que da hora. Porque, claro, só pode ser cômico. Se o personagem, ele é, né, de fato gay, ou se a personagem é lésbica, eu acho que o roteiro é muito mais inteligente quando ele vai te entregando elementos e pecinhas. E essa menina, a irmã mais velha, no começo do filme, ela é nerd. Ela é atrapalhada. Ela não entende, você não capta, eu pelo menos, também nem tava pensando nisso, eu admito, por conta da construção de romance do menino com a menina. Aí, de repente, na hora que vai salvar, ela deu aquela olhada pra menina, a menina deu uma olhada de bolacha pra ela, eu olhei pro Barros e eu falei, porra, porque além de tudo, o filme faz questão de deixar claro pra você que, olha, você pensou que era o menino e a menina, tá na moda, viu? Eu sinto que é um ano muito forte em Hollywood para romances lésbicos, e ainda essa semana a gente vai falar sobre Acampamento Miasma, que é um outro filme de maluco aí que também trata bastante desse assunto de pacotes de óleo sendo arremessados na parede. Toda mulher é foda, o plot twist lésbico é medíocre. E que mais que eu posso te dizer? Fala alguma coisa, Barros. Todo homem é bunda mole. Todo homem é bunda mole, o filme é isso aí, Ó, não tem mais nada pra falar. Eu tenho. No final, eu gostei de como o fechamento do roteiro, mesmo sendo uma coisa óbvia e estúpida, trouxe o cara de volta. Lembra que eu falei pra vocês que, né, a história Pô, mas dá um daí, jeito... aí uma Pois coisa não. que a gente ficou em dúvida, ele trouxe o cara de volta e tudo mais, aparentemente ali, aí ainda tem uma esposa, mas na cena final parece que tem 2 meninas. É isso que não me pegou e eu não entendi. Ó, eu acho que eu entendi e eu vou tentar explicar, tá bom? O que acontece? Enquanto eles estão lá com o bairro no período Cretáceo, no período dos dinossauros, algumas pequenas bolhas cósmicas ficam aparecendo que são portais. Em um determinado momento, depois de fazer uma outra cagada, eles conseguem se jogar por esta bolha e, passando por essa bolha, eles voltam pro que seria o plano de existência original. Você pode chamar de dimensão, de linha do tempo, de universo, como você achar melhor. Zero explicações científicas, por isso que eu te disse que é a ciência do foda-se. Quando eles voltam pra dimensão original, pro plano original, eles estão a mais ou menos, eu não me lembro agora se são 15 ou 20 minutos do evento cósmico original. Então eles voltaram através de uma bolha, não foi o bairro que voltou, foram eles que voltaram, só que eles não voltaram pro presente daquele lugar, eles voltaram minutos antes de acontecer o chuplex-chuplim do domo da Terra plana ser levado pro passado. Faz sentido o que eu tô falando? Faz tanto sentido quanto a porra do filme inteiro. Como eles voltaram 20 minutos antes do evento cósmico, eles existem naquele plano ainda, tá entendendo? Então no momento que eles voltam, as cópias estão ali. Então você tem 2 Anne Hathaway, você tem 2 filhas lésbicas e você tem 2 filhos bunda mole. O que você só tem um? Ivan McGregor, pai Betinha de merda. Você só tem um dele, porque o outro se fudeu e foi comido pelo dinossauro feminista lá na casa do caralho do período crustáceo.
Estácio, tá entendendo? A Anne Hathaway, ela vê a caceta do relógio, ela fala, ai meu Deus do céu, nós estamos a alguns minutos do evento cósmico maravilhoso, a gente tem que se afastar daqui. Eles caem numa porra de uma piscina e saem de perto de onde a coisa vai ser chupada pro passado. Eles se sentam num ponto de ônibus, meu Deus do céu, o bairro vai desaparecer agora, como é que a gente vai avisar todas as pessoas? Não dá tempo de avisar todas as pessoas. A menina, a namoradinha, bonitinha, ai, eu tenho que salvar minha família, e se enfia no bairro. Não vai. Ela vai sozinha, fica os três no ponto de ônibus, Anne Hathaway e os dois filhos. Eu falei pro Barros o que ela ia fazer e ele é prova disso. Achei legal, gostei da escrita. Ela pega o telefone na cabine, né, ali do ponto de ônibus que eles estão e ela pede uma pizza. Por quê? Porque o marido é entregador de pizza. Então ela sabe que fazendo isso, ela tá tirando o marido dela do bairro. Tá entendendo? Você tem um marido ali que tá vivo, né, minutos antes do apocalipto, você absorve, arranca ele do bairro e salva apenas ele. Quando o marido chega no ponto de ônibus, os três estão ali molhados, na chuva. Ai, meu papai Beta, filha da puta, que o dinossauro comeu. E ele sem entender nada, o que tá acontecendo? Que é isso, mas mamãe fez um bolaço pra mim, não tá nem aí, porque ele não sabe nem o que aconteceu. Mas o bairro desaparece, né, da mesma forma que aconteceu no começo do filme, porque chegou o horário em que o evento cósmico de fato aconteceria. Bicho, por que eles voltaram pro passado? Foda-se. Por que tinham bolhas e portais? Foda-se. Por que o evento cósmico aconteceu? Pau no meu cu. Ninguém vai te dar essas explicações e aí cabe a você tentar deduzir. No final, a gente acompanha matérias na televisão dizendo que a personagem fodaça da Anne Hathaway conseguiu salvar algumas pessoas, inclusive o próprio marido, porque depois que o bairro foi chuplef chuplim, os bairros que estavam em volta, o que acontece? Quando Oak Street foi levada para o período Cretáceo, Jurássico, sei lá, aquela porção de terra do período dos dinossauros também foi transferida para cá. Foi uma troca de espaço, tá entendendo? Foi uma troca de matéria através do espaço-tempo. Então, quando Oak Street é chupada para o passado, alguns dinossauros são chupados para o presente. Fez sentido? As pessoas que estavam ali ao redor também ficaram em perigo. E aí, né, obviamente, a dona Anne Hathaway, porra, toda salvadora de coisa e tal, ligando pra cá, chamando a polícia, ela sabia o que estava acontecendo e conseguiu ajudar. E aí, no final, a gente vê um churrasco, se não me falha a memória, a foto do pai corno com os dois dinossauros fudendo, aquele mesmo que foi comido, quadro ridículo, e a menina mais velha namorando a menina que foi e voltou pro passado, enquanto que a cópia da menina que foi e voltou pro passado, porque a menina conseguiu salvar, meio que ficou ali disponível pro moleque se ele quiser, mas você falou que você viu o moleque com a loirinha, não foi isso? Não, Paulo? tem uma hora que mostra as fotos e tudo mais, e o moleque aparece com a amiga da irmã, que já tinha aparecido antes no filme mais cedo. Mas aquela bonitinha ficou com cópias duplas, caso eles queiram disputar, tem uma pra lésbica e uma pro menino bunda mole. Bom, fim do filme, os créditos sobem, eu olho pro Barros, ele parece ter se divertido. Eu olho pra esposa do Barros, ela provavelmente foi a que mais gostou do filme. Eu olho pra baixinha, ela tá completamente revoltada, eu olho pra minha Sarah, esposa, ela já tá com a cabeça em outro lugar, porque eu tive que tapar o olho dela o filme inteiro, pois não. Depois eu falei com ela falou que se divertiu mais com as tuas reações que com o filme em si. Que bom. O Baby também não gostou. Pra mim, O Fim da Rua é um filmeco nota final 4, tá bom? Eu poderia entregar aí um ponto, sei lá, por conta, pelo menos, da premissa inicial, que parece muito boa. A própria Anne Hathaway, ela tá ótima, embora a personagem dela seja uma girl boss desgraçada, insuportável, mas é mais um filmeco desses aí de 2026, pra mim, abaixo de 5, que simplesmente desperdiçam orçamento, desperdiçam recurso, desperdiçam o seu tempo assistindo com uma história idiota que ainda insiste em certas pautinhas que pra mim, porra, bicho, em pleno século 2026 já não tem mais lugar, tá bom? Quer dar a sua nota, meu bem? 7. Melhor que O Diarreia. Melhor que... Não, mas também aí é uma comparação desgraçada, né, Chay? Diarreia. O Diarreia, pra mim, é um dos piores filmes do ano, mas O Fim da Rua tá ali, ó, no Framboesa de Ouro junto com ele, filme medíocre, desgraçado. Que bom que vai dar prejuízo, isso aí eu fico feliz, porque pelo menos dá a sensação na gente de que sequência jamais haverá, beleza? Clique na curtida, deixe seu comentário, me fala se eu tô muito errado enquanto estudo inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você.
aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha.